né? O trismo, gente, pode acontecer no pós-operatório, principalmente quando o paciente vai fazer extrações em dentes posteriores e inferiores. Acontece também quando você, por causa da anestesia, né? Anestesia dada em região errada, de vez de você ir na região entre músculos, você acaba acertando o músculo quando vai fazer a ptérigo mandibular, e isso causa um processo inflamatório no local. E com isso a pessoa apresenta o trismo. Pode ser causado por espasmos musculares na mastigação, erro na conduta anestésica, falta de apoio da base óssea durante a luxação. Então, o que a gente pode fazer para evitar o trismo? Lá na anamnese, é interessante você fazer o teste da pessoa, pede para ela abrir e fechar a boca e ver se alguma das regiões estala. A região que estala, gente, já está tendo redução, que a gente chama de redução. O que é a redução? É quando o disco sinovial, ele não foi junto com a cabeça do côndilo, então ele está para frente, por exemplo. E na hora que a cabeça do côndilo vai fazer o movimento para voltar, para fechar a boca, ele volta com tudo para a posição. Ou seja, ele fica atrasado no movimento, depois ele volta com tudo para a posição. Isso se chama redução. E aí a pessoa escuta aquele, né? Aqui assim na articulação, aquele track. Né? Você escuta como se fosse um barulhinho nessa região. Eu, inclusive, tenho um pouquinho de redução desse lado, né? E aí você escuta esse traque, que é quando o disquinho está voltando para a posição dele, certo? O que acontece? A pessoa já tem um problema pré-estabelecido, você olhou e viu na avaliação. O que eu faço quando a pessoa já tem? Primeiro eu pergunto se ela já teve algum travamento, porque pode ser que a pessoa tenha travamento, ou bocejar, alguma coisa nesse sentido. Se ela possui dor nessa região, às vezes a pessoa fala, doutor, de vez em quando eu tenho umas dores aqui nessa região, quando eu estou muito tensa. Será que cirurgia é uma situação em que a pessoa fica tensa, pessoal? Será? Eu acho que sim, né? Então, é bem provável que essa pessoa que tem dor e fica tensa, ela vai vir com a musculatura toda enrijecida para fazer a cirurgia. E aí você força a mandíbula dela para baixo, com a articulação já prejudicada, para fazer essa extração. Toda a musculatura dela enrijece e a articulação trava, numa articulação que já está luxada. É bem provável que esse paciente tenha uma inflamação local, que evolua, né, juntamente com a miotoxicidade do anestésico, aumente o processo inflamatório no local, e com isso você tem lá dos sinais cardeais da inflamação, você tem a perda da função. Ou seja, a pessoa não consegue mais abrir a boca por um bom tempo. Então, primeiro você tem que ver se a pessoa já tem um problema pré-existente. Se ela tiver, você vai ficar alerta. Primeiro, passa um relaxante muscular para a pessoa fazer a cirurgia. Eu aconselho porque isso vai ajudar a relaxar a musculatura. Pode ser também um ansiolítico, né? Passa aí um diazepam, um orazepam, um dormonide, alguma coisa para a pessoa vir para fazer a cirurgia mais calma. A musculatura vai estar mais relaxada e com isso você vai conseguir fazer a cirurgia com mais tranquilidade. Quando você for fazer extrações mandibulares, apoie a bendita da mandíbula. Se você for fazer força, principalmente com a alavanca, incidindo para baixo, você pode luxar, pode machucar o paciente na articulação. Aqui tem uma articulação, gente. Tem que prestar atenção. Então, coloca a mão, apoia e faz os movimentos. Vai fazer o movimento com fórceps? Apoia a mandíbula para fazer o movimento com fórceps. Não fica fazendo assim com a boca do paciente que uma hora desloca. Tá? E foi demonstrado, alguns estudos mostram que o anestésico ele é miotóxico dos músculos esqueléticos. Então a injeção na via intramuscular, ou seja, você errou o caminho. Porque normalmente a agulha, gente, da anestesia, ela entra entre músculos. Você vai atingir o osso, você quer atingir o posicionamento do forame mandibular lá dentro, quando você vai fazer a ptérigo mandibular. Então tem que estar entre músculos. Se você erra o caminho, desvia e penetra o seu anestésico no músculo, você pode também ter esse processo de trismo. Por isso é importante avaliar inicialmente clinicamente o paciente, depois você busca fazer uma anestesia o mais próximo possível dos princípios cirúrgicos, do princípio anestésico, né, no caso, dentro do posicionamento adequado, que a gente já mostrou aqui em aula. A gente tem aula só falando sobre anestesia, tá certo? Apoiando bem a mandíbula
passando medicações pré-operatórias para o paciente, muitas vezes. Você pode passar, por exemplo, um Cataflam, né? 2 horas antes da cirurgia, 1 hora antes da cirurgia. Isso vai promover o relaxamento muscular. E o Cataflam, ele tem uma coisa interessante, o diclofenaco, tanto de sódio quanto de potássio, eles agem na cápsula articular. Então, ele vai gerar um processo anti-inflamatório no local que pode estar propenso à inflamação. Olha que interessante, né? Então, o paciente vai ter mais conforto no pós-operatório. Outra questão é a força excessiva sobre a mandíbula na exérese. Então, aqui a gente tá vendo uma foto da pessoa apoiando a região onde ela vai fazer a extração. Tão importante quanto a mão que luxa é a mão que apoia. Lembra que eu vivo falando para vocês? Vocês têm 2 mãos. Tem a mão que luxa e tem a mão que apoia. Tanto faz se você é destro ou se você é canhoto. Mas é importante você ter isso em mente, que você precisa apoiar. Quando você não apoia, parte da força que você está incidindo com a alavanca pode ser usada para deslocar a articulação. Você pode deslocar, você pode luxar apenas, você pode só forçar e isso causar um processo inflamatório na cápsula, aqui, né, no encapsulado ali da articular, como também você pode realmente luxar, você pode tirar fora do lugar, dependendo da força que você usar. Tá certo? Então, presta atenção, sempre quando for fazer extração, apoia muito bem, ou tanto a mandíbula quanto a maxila, tá, gente? Porque a maxila você pode dar tensão na região do pescoço, cervical. Então, a pessoa não tem dor na mandíbula, não tem na articulação, mas aí vai ter dor no pescoço, vai ficar com o pescoço todo dolorido. Aqui, só para mostrar, né, relembrar é viver, como é que funciona a articulação. Então, ela é composta pela fossa mandibular, é composta pela cabeça da mandíbula, então a cabeça da mandíbula encaixada na fossa, certo? Ela fica encaixada quando você está com a boca fechada. E entre as duas você tem o disco articular. E tudo isso está amarrado como se fosse um grande durex, né? Se tivesse uma massa prendendo tudo junto, né? Esses dois, os ossinhos e a bolsinha, tudo junto, tem a cápsula articular. O que acontece? Às vezes essa cápsula está meio frouxa, ela tem que ficar bem firme para manter a mandíbula sempre no mesmo movimento. Se ela estiver meio frouxa, a bolsinha pode escapar um pouquinho para o lado, pode ir mais para frente do que deveria, ela não está bem presa na cápsula. E aí você começa a ter a tal da redução. Quando para de ter redução, você começa a ter estiramento dessa bolsinha, aí o bicho pega, porque aí você começa a ter os travamentos mais severos, travamento de boca aberta. E essa articulação, ela começa a deslocar o côndilo de um lado para o outro. Pode deslocar para um lado assim e a boca abrir de um lado só. A gente inclusive vai falar sobre isso. Que às vezes a pessoa vai fazer um movimento para colocar a mandíbula no lugar e fica tentando, forçando dos dois lados. Pô, só tá luxado de um lado, do outro não tá. Então você tem que fazer força do lado que tá luxado. Se você fizer só dos dois lados, você vai ter dificuldade de colocar no lugar. Para abrir a boca, né? Então aqui são os movimentos da boca. Então, a boca fechada. Então, a cabeça da mandíbula dentro da fossa, ok? Abertura até 20 milímetros, ou seja, a pequena abertura. A abertura da pessoa que tem trismo. É o máximo que a pessoa consegue abrir, para botar um canudinho. Por quê? Porque a cabeça da mandíbula está travada lá dentro. Ela não consegue sair. Toda essa musculatura que a gente tem aqui, o músculo mastético, toda essa musculatura, ela está enrijecida, inflamada, tanto pela toxicidade do anestésico, como também pela forçar a mandíbula a ficar aberta de repente, né? Ou fazer força para baixo, esse deslocamento. Para abrir a boca, a cabeça da mandíbula tem que sair do disco articular. Aí acontece a mágica. Por quê? Ela tem que ir até a eminência articular. A eminência articular, gente, é esse morrinho que tem logo depois da fossa. A gente tem o morrinho, que seria a eminência, e depois da fossa. Ela vai até mais ou menos metade desse morrinho. Se ela passar, ela desloca. Aí vem o outro problema que a gente vai conversar agora, que é o deslocamento. E outra coisa importante, né? Esse movimento de pequena abertura aqui, a gente chama de rotação. Então, se o paciente está com um problema de não conseguir abrir a boca no movimento de rotação, normalmente é o trismo, né? Então, ele não está conseguindo abrir a boca.
Agora, se a pessoa ela travou a boca, aí a gente chama que a mandíbula está luxada, né? Já é uma luxação e ela está com problema no movimento de translação, que é o movimento em que a mandíbula realmente sai da fossa mandibular e vai até a iminência, e depois ela pega e volta. Aqui, ó, tem um videozinho, eu vou tirar o som, só para a gente poder ver como é que funciona então o movimento da mandíbula. Eu achei esse videozinho muito legal, ó, tá vendo? Você consegue ver o disco. Aqui, tudo em volta teria a cápsula articular, como se fosse um grande chiclete, um grande grude ali, grudando todas as partes para que elas funcionem com a elasticidade necessária, tá? Mas olha só, dá pra gente ver certinho, né? Ó, movimento de fechamento em relação cêntrica, ali já é o movimento de translação, e aqui ainda passa um pouquinho, né, da iminência. O ideal é que ela venha até mais ou menos metade. Você vê que tá passando um pouco da metade, tá vendo? Mas mesmo assim, considerado normal. Então, essa aqui é a articulação, é como ela funciona. Para abrir a boca, a cabeça da mandíbula no disco articular tem que sair da fossa, abaixo da eminência articular, um movimento chamado de translação. Então, esse é o movimento. O movimento de luxação acontece mais ou menos aqui, depois que a cabeça da mandíbula passa, aqui ó, nessa situação, ela passa e trava nessa região, tá? Então, é aí que acontece o problema. Por que a gente tem que fazer, normalmente o pessoal fala, para botar a mandíbula no lugar tem que fazer força para baixo e para trás. Porque quando você faz força para baixo, você joga a cabeça da mandíbula para depois dessa eminência, você tira ela dessa eminência e depois você traz ela para trás. Só que o ideal, gente, é que faça num movimento único, tá? Não faz em 2 movimentos, que no segundo movimento o paciente enrijece a musculatura e você não consegue fazer. Nós temos aqui, né, os fatores extra-articulares. Como que você vai fazer a prevenção? Tá? A prevenção para evitar que isso aconteça, como a gente falou. Usar agulhas estéreis, por quê? Porque se o trismus persistir por mais de 72 horas, é sinal de que pode haver uma infecção local. Aí talvez você tenha que entrar com antibiótico. Então, você usar agulhas estéreis, tudo descartável, esterilizado, é fundamental para evitar que o paciente tenha uma infecção pós-operatória. Acho que isso eu nem precisava citar, mas é importante para você saber se no pós-operatório do paciente, após 72 horas, se ele não está com sinais de infecção. Essas horas aí são fundamentais. 3 dias e pouquinho depois é que normalmente começa a acontecer as infecções mais severas. É quando começa o processo infeccioso mesmo. Daí você já deve entrar com antibiótico, tá? Não só com anti-inflamatório. Agulhas estéreis, usar um volume mínimo de anestésico necessário, evitar ficar fazendo reaplicações, porque isso aumenta a chance de você errar o caminho certo, né, do bloqueio anestésico. Os tratamentos paliativos para dor, relaxante muscular, analgésicos, aplicação de toalha úmida quente na região da articulação, isso também pode ajudar a diminuir, né, a água quente ajuda bastante nesse local. E em praticamente todos os casos de trismo relacionados a injeções intraorais, eles são tratados apenas de forma paliativa e o paciente relata melhor entre 48 e 72 horas. Então, em torno aí de 3 dias, o paciente já fala que não está sentindo dor, já está conseguindo abrir, aumenta a amplitude de abertura de boca e com isso já se resolve. Se a dor persistir e a disfunção continuar, tem que entrar com antibiótico, tá? Eu, particularmente, se o paciente já tem, dependendo de como foi a cirurgia, por exemplo, eu estou removendo fragmentos dentários extremamente fraturados, cariados e contaminados, e o paciente tem essa questão, o ideal é já entrar com antibiótico antes, né? Entra no pré-operatório, faz uma dose única aí de profilática, 4 comprimidos de amoxicilina, por exemplo, e já ajuda no processo de cicatrização.